Sejam bem-vindos a este vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, eu sou psicólogo e o tema que eu hoje vos trago é algo que se chama, explicar um pouco o conceito de autorrevelação. Bom, num vídeo anterior, num em que eu falei sobre a minha opinião acerca de determinados colegas colocarem informações pessoais suas no Instagram e utilizarem essa parte como, não sei, como estabelecimento de relação ou publicidade sua e depois publicidade para o trabalho, eu falei na questão de o psicólogo não dever dar algumas informações pessoais e que quando o fazia deveria ser com um propósito. Bom, esta abordagem, este elemento relacional, este elemento técnico chama-se autorrevelação. Autorrevelação ou self-disclosure, como é conhecido da literatura na língua inglesa, é um movimento relacional, terapêutico, técnico, em que o psicólogo revela uma situação ou aspectos pessoais da sua personalidade, da sua vida, seja aquilo que for, ao cliente com um determinado propósito. Ah, Isto é um resumo ou uma definição genérica, compreensível daquilo que é a autorrevelação. A relação terapêutica não é uma relação íntima, no sentido que não é uma relação de amizade, não é uma relação de proximidade a nível do conhecimento pessoal, íntimo, intransmissível. Logo, determinados pormenores ou determinados aspectos de vida do psicólogo não são conhecidos por parte do cliente e também não são, na generalidade, abordados em terapia. Geralmente não são questões aos quais emerjam durante o processo terapêutico. Obviamente que quando nós falamos de intervenção com crianças, as crianças, pela sua natureza mais curiosa, podem fazer perguntas pessoais e aí cabe-nos a nós responder ou não responder, ou avaliar o que é que nós podemos dizer ou que devemos dizer e que não devemos dizer. Claro que também existem clientes adultos mais curiosos, porque, sendo que a relação terapêutica é uma relação diferente das outras, mas não deixa de ser uma relação de ligação, a dada altura, surge sempre um elemento de curiosidade, surge sempre alguma questão em que o cliente volte para a interioridade, volte para o campo pessoal do terapeuta. Às vezes, o terapeuta mostrar que também ele é um ser humano, que tem as suas dificuldades, que tem a sua vida, tem as suas questões e, sobretudo, que é um elemento da relação ao mesmo nível do que o cliente, pode ser bastante proveitoso em termos de relação. Pode ser uma arma bastante eficaz. Por outro lado, deve ser tida sempre com muita parcimónia. Algumas questões de autorrevelação têm a ver com,
primeiro lugar, a autorrevelação deve ter um objetivo, deve ter um propósito. E esse objetivo deve ser sempre tido em conta com a relação terapêutica, com a intervenção que nós estamos a ter e, sobretudo, a pertinência de tal. Não é pertinente o terapeuta começar a falar da sua vida, de todos os seus aspectos, todas as suas relações, toda a sua intimidade, de trás para a frente, não é? Sem qualquer filtro, com o cliente. Porque às tantas, quem é que está ali a fazer terapia, quem é que está ali a usufruir de terapia? Os papéis começam-se a diluir. Portanto, não existe ali uma clara definição. Portanto, tem que haver ali um propósito. Também outro aspecto muito importante na autorrevelação é referir o mínimo possível. Para quê? Para depois também não abrir asos para que a conversa sobre aquilo que o terapeuta disse possa se prolongar. Geralmente, uma boa autorrevelação acontece num momento de um impasse na relação, em que outras abordagens ou outras formas de passar a mensagem falharam e nós chegamos à conclusão que existe aqui que se nós mostrarmos que tivemos esta dificuldade no passado e, mais importante do que isso, conseguimos superá-la, pode levar a que o cliente ganhe uma motivação, uma percepção de eficácia que também ele o possa fazer. E, portanto, referir aspectos nossos ou do nosso conhecimento, da nossa vivência, até mesmo com outras pessoas, pode ser útil. Nesse sentido. E não a toda a hora. A autorrevelação também deve ser feita quando a relação já é suficientemente sólida. As pessoas podem pensar, mas por que não no princípio? Porque pode ajudar a estabelecer a relação. Bom, isso pode ser verdade. Por outro lado, também tem que se ter muito cuidado com a autorrevelação que é feita logo no início, porque pode também afastar a pessoa. Por exemplo, se uma pessoa vier pedir-me ajuda porque está com sintomas depressivos, sente-se deprimida, e eu, logo na primeira sessão, dizer que eu também já passei por uma depressão e percebo perfeitamente, e quer dizer, eu dizer isto logo na primeira sessão, a pessoa pode-se vir a questionar se de facto eu sou competente ou não para poder ajudá-la em termos daquilo que é a sua condição depressiva. Por outro lado, se eu referir pormenores acerca disso a meio da relação, quando eu percepcioná-la como segura, quando o próprio cliente me der esse feedback e dizendo que eu sei o que é estar naquele lado, porque já passei por uma situação dessas e terapia foi fundamental para mim, isso pode fazer com que a pessoa ganhe um novo valor, uma nova visão do poder da relação terapêutica. Agora, não é estar a dizer isto à toa.
Claro que a autorrevelação, como qualquer outra estratégia de comunicação, não é para todas as pessoas. Há terapeutas que sentem-se mais confortáveis a falar sobre alguns aspectos de si, há outros que não se sentem de todo confortáveis, há outros que escolhem no fazer, há outros que escolhem reservar a sua intimidade. Portanto, a autorrevelação não é para todos e, sem dúvida, que ao ser realizada pode levar algum tempo até que o terapeuta se sinta confortável em fazê-la de uma forma saudável, de uma forma eficaz e que faça sentido para a relação. Não é? Tal como todas as estratégias de comunicação, tal como todas as estratégias do processo terapêutico, umas são mais eficazes do que outras e mesmo aquelas que são pouco eficazes podem ser bastante eficazes momento a momento. Portanto, tenham sempre isso em consideração. E aqui fica algumas das minhas ideias e uma explicação muito resumida e muito geral para as pessoas perceberem o que é autorregulação. Desejo-vos a todos um resto de boa semana, fiquem bem, com saúde, protejam-se e até uma próxima.